CUT para lembrar alguns momentos dessa trajetória. A Central Única dos Trabalhadores nasceu para aglutinar os sindicatos já existentes e aqueles que ainda surgiriam, para ampliar o poder de atuação sob uma espécie de comando político e organizativo. Naquele ano de 1983, as lutas políticas populares continuavam ampliando suas mobilizações, cada vez mais influentes, e eram decisivas para superar a ditadura empresarial militar iniciada em 64. A CUT tem participado de todas as lutas populares por mais justiça social e dignidade para quem faz o país. Dos sindicatos, lutas conjugadas com todos os movimentos populares e suas bandeiras. Recebemos hoje 3 ex-presidentes da Central, Jair Meneghelli, Vicentinho e Arthur Henrique. Eles vão falar um pouco dos primeiros anos da CUT até a chegada de Lula à presidência da República. Na próxima quarta, dia 2, faremos o segundo programa sobre os 37 anos da CUT, chegando até os dias atuais. Jair Meneghelli foi presidente de 83 a 93, Vicentinho de 94 a 2000 e Arthur de 2006 a 2012. Queremos destacar aqui também João Felício, que nos deixou em março desse ano. Ele foi presidente de 2000 a 2003 e depois, entre os anos de 2005 e 2006, substituindo Luiz Marinho, pré-candidato a prefeito de São Bernardo nos dias de hoje. Luiz Marinho foi presidente de 2003 a 2005, indo em seguida para Brasília ser ministro da Previdência, depois do Trabalho, ou vice-versa. Bom dia a vocês, tudo bem? Eu queria começar com o Jair Meneghelli. Jair, seja bem-vindo, é um prazer te ver aqui, estar conversando com você. Conta para a gente um pouco daqueles anos iniciais, a organização da CUT. O que você destaca como o legado mais importante, o momento que mais te marcou? Bom dia, Jair. Bom dia, Isaías. Bom dia, Vicente. Bom dia, Arthur. Olha, foram 11 anos na presidência da CUT. Se eu fosse falar tudo que me marcou, eu tinha que ficar aqui umas 4, 5 horas falando, porque foi o início, foi muito difícil. Nós, a partir da Conclate, pretendíamos formar uma única central no Brasil para aglutinar todos os trabalhadores. Não foi possível, por divergências de entendimento sindical e por divergências políticas. Mas nós tivemos que seguir à frente. Nós seguimos à frente, independentemente dessas divergências, fundamos a Central com a participação de mais de 5.000 delegados, mais de 5.000 trabalhadores da cidade e do campo. Não tínhamos aonde dormir, não tínhamos o que comer, um frio que rachava a gente em São Bernardo do Campo, e esses trabalhadores vieram de chinelo e uma camisa de manga curta, lá do norte, do nordeste, mas fundamos a Central. Fundamos a Central com todo o sacrifício, continuamos percorrendo todo o Brasil, discutindo, debatendo com dirigentes sindicais, com sindicatos em colégios, para mostrar a necessidade de nos filiarmos à CUT para que nós pudéssemos cada vez ser mais forte. Quanto mais sindicatos, quanto mais trabalhadores estivessem reunidos numa central, mais forte nós seríamos. E assim fizemos ao longo desse período. Momentos marcantes para mim, foram tantos. Eu vou destacar, por exemplo, a Constituinte. Bom, as diretas foram muito importantes, nós tivemos um papel preponderante, fundamental, mas, por exemplo, a Constituinte, eu acho, no meu entender, que nós obtivemos uma vitória extraordinária.
né? Nós eu frequentava o plenário da comissão, da pré-comissão da Constituinte. No plenário só pode entrar deputado, eu não era deputado, mas eu entrava, os seguranças não me barravam, então eu falava com todos os deputados da comissão, até que um dia o Ulisses Guimarães, lá da mesa, me viu e mandou que eu me retirasse, não permitiu mais que eu entrasse nas reuniões. Mas eu já tinha conversado com todos os deputados. E nós conseguimos uma vitória extraordinária. Foi a redução da jornada de trabalho de
tentativa de trazer todos os companheiros que estavam na Conclate para a Central Única dos Trabalhadores. Tentamos, não foi possível, tocamos à frente. Não podíamos parar, não podíamos parar no meio do caminho. E aí nós entramos em todas as lutas, ou seja, sindicais, políticas, de organizações da sociedade civil, movimentos populares. Então, nós estávamos presentes em todas. Estivemos nas diretas, estivemos no impeachment do Collor. Para mim, um momento significativo, muito significativo, foi na Constituinte. Eu entrava nas reuniões dos deputados pré-constituinte dentro do plenário, coisa que não podia, porque eu não era deputado, mas nenhum segurança me barrava e eu entrava e conversava com os deputados, me lembro Sandra Cavalcante, Chiarelli, com todos eles, sobre as nossas propostas, sobre as nossas reivindicações. Até que um dia o Ulisses Guimarães, de lá de cima da mesa, me viu lá conversando com os deputados, falou: senhor Jaime Meneghelli, por favor, se retire daqui, e aí nunca mais me deixaram entrar lá no plenário, durante a Constituinte, obviamente. Mas ali foi uma vitória extraordinária, uma vitória que ninguém... Quer dizer, o aumento de salário que a gente conquistava, reajuste salarial, a inflação se encarregava de corroer, mas a redução da jornada de trabalho, de 48 para 44, diga-se de passagem, não tenho conhecimento de nenhum país ter reduzido a jornada de trabalho assim, em 4 horas de uma só vez. Era sempre 1 hora um ano, 1 hora outro ano. Então, nós reduzimos em 4 horas e aquilo ninguém podia mais tirar da gente. A inflação não iria corroer, sabe, essa redução de salário, que foi muito importante e que continua sendo importante, que nós precisamos retomar essa coisa. Não podemos ficar em 44. Nós temos que ir para 40. Nós temos que ir para 36, como na Alemanha. Então, é preciso que continue essa luta. Então, esses momentos foram marcantes para mim, diante de tantos outros, mas foram 11 anos de presidência da CUT, mas esses momentos foram muito importantes para mim. Ele dizia que, a pedido do Ulisses Guimarães, ele se retirou do plenário e não pôde mais entrar. Depois ele entrou outras vezes porque foi deputado. Claro. Ele falava também da luta na Constituinte, ele destaca aqui uma pauta eminentemente sindical, trabalhista, que é a redução da jornada, mas a CUT também era um ponto de convergência para levar outras grandes pautas sociais para a Constituinte. Então, por exemplo, a luta pelo SUS. Naquele momento, os sindicatos do setor da saúde, por exemplo, estavam congregados, continuam na CUT e levaram essa bandeira. O Fundeb, que recentemente se tornou perene graças à luta dos movimentos sociais, foi instituído, começou a ser criado lá na Constituinte por pressão dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação congregados ali na CUT. Podemos falar de outros grandes projetos que, a partir dos sindicatos, começaram a mudar a vida do país, como, por exemplo, os metalúrgicos, que passaram a discutir ali uma política industrial, o trabalho das mulheres trabalhadoras que, organizadas através da CUT, lutaram por creches, luta sempre presente. Enfim, a CUT parte dos sindicatos para fazer uma luta maior que beneficia, envolve setores da cidade, do campo, enfim. O Vicentinho, que vai falar com a gente agora, assim como o Meneghelli, ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC antes de se tornar presidente da CUT. E eu aqui, dando novamente boas-vindas ao companheiro Vicentinho, quero pedir para que ele destacasse aí aquilo que mais o marcou nos seus anos como presidente da CUT. Seu microfone, Vicentinho, está fechado. Perdão. Primeiro eu quero dar um bom dia para todas e todos, saudar vocês aí, agradecer pela oportunidade desse diálogo que eu considero histórico, viu?
saudar o nosso companheiro Jair Meneghelli, que a gente tem se comunicado por telefone até um dia desse, mas eu não imaginava que ele estava com uma careca maior, não, viu? Nosso grande Meneghelli. Saudar também o nosso companheiro Arthur, que está com a barba branca, também nosso presidente. E eu queria, Isaías, antes de entrar na minha parte, só relembrar, porque quando o Meneghelli fala, vem todo um filme, vem toda uma história, né? Então, quando o Meneghelli dizia que entrava na Câmara para conversar com os deputados, eu me lembro que tinha algumas matérias de jornais que diziam: o Meneghelli parece deputado, ele é como deputado, entra lá dentro, fala com todo mundo, fizeram até reportagens sobre isso. E o Meneghelli não estava só, porque quando o Meneghelli fazia isso, ele fazia isso respaldado por ações que nós fazíamos nas fábricas. Por exemplo, a questão das 40 horas semanais. Nós fizemos um pacto com o MST, e o MST, no campo, fazia campanha pelas 40 horas semanais e pela reforma agrária. E nós, na fábrica, fazíamos campanha com abaixo-assinado para entregar aos constituintes a campanha pela reforma agrária e pelas 40 horas semanais. Além disso, né, Jair, nós vivemos aquela greve de 85, que foi a Operação Vaca Brava, que nós conquistamos as 44 horas semanais na categoria dos metalúrgicos. Depois se estendeu para todo o país. Então, isso é uma coisa que é sempre bom lembrar. E me lembro também que, quando a CUT foi fundada, eu também estava lá com muito orgulho, o Meneghelli, um frio danado, e o Meneghelli já era o nosso líder maior, portanto, fazendo mobilizações pelo país inteiro. E eu ali, embora o Meneghelli fosse presidente, mas eu era uma espécie de coordenador da diretoria, porque eu fiquei lá para essa missão. E no dia do Congresso, o Meneghelli falou: Vicente, pelo amor de Deus, reúna aí a nossa diretoria. Eu reuni a diretoria para discutir com a diretoria, fazer uma campanha nas fábricas para arrecadar roupa para o nosso povo que veio para São Paulo, sobretudo o nosso povo das regiões mais quentes, do Nordeste, do campo. Né? Então, foram momentos muito bonitos. A nossa CUT foi fundada com essa emoção maravilhosa. Vem a lembrança daquela que se preparou para vir conosco, a Margarida Alves, e foi assassinada dias antes, a presença do Chico Mendes, né, do Lula. Olha, realmente... Bom, mas aí Meneghelli cumpriu o seu mandato, cumpriu muito bem, 11 anos, e a minha vez chegou. Já havia discussões acumuladas do papel da Central. Então, naquele tempo, existia um debate que nós aprovamos no Congresso dos Metalúrgicos e levamos para o Congresso da CUT, que era a discussão, a definição melhor do sindicato como sindicato cidadão, sindicato sujeito social. Claro que a Central já fazia questões amplas. Eu me lembro da campanha sob a presidência do Meneghelli contra a dívida externa, outdoor pelo país inteiro, mas uma compreensão melhor, um aprofundar melhor, né? E eu me lembro que neste congresso foi um debate pesadíssimo, em que a gente propunha essas coisas diferenciadas, o pessoal não concordava. Foi uma frase muito marcante, foi a frase que eu usei quando fui defender a tese, que eu disse que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E os nossos companheiros das outras tendências começaram a usar também o Raul Seixas com a música Viva a Sociedade Alternativa. Foi muito interessante, muito importante. E quando nós tomamos posse, uma das primeiras ações que marcou, vou falar de três, porque também são muitas, uma bem marcante foi quando a gente decidiu criar o Disque Escravidão, denunciar o trabalho escravo no Brasil. E que nós fomos no centro de São Paulo, descobrimos irmãos bolivianos, chineses, mas o que marcou naquele tempo foi quando nós fomos a uma carvoaria no município de Alagoa Grande, interior do Paraná, e lá, juntamente com a Polícia Federal, juntamente com o Ministério do Trabalho, o grupo móvel que Bolsonaro acabou, tudo isso acabou até com o Ministério do Trabalho, né? Mas lá a gente constatou realmente crianças na beira dos fornos, não é? Mulheres, idosos, ali a polícia prendeu os fazendeiros, ali foram libertados os trabalhadores escravizados. E esse momento eu achei que foi muito marcante e também muito doído,
porque eu tinha uma condição de trabalho precário quando eu trabalhava na roça, mas eu nunca vi daquele jeito. Um outro ponto marcante foi a nossa Marcha dos 100 mil, a maior marcha da nossa história para Brasília, juntamente com os irmãos do MST e todos os outros movimentos sociais. A CUT teve um papel decisivo nessa caminhada contra tudo aquilo que já vinha acontecendo, contra o neoliberalismo e aí assim por diante. Também eu considero marcante uma coisa que nós fizemos que parecia loucura, mas fez e findou dando muito certo, quando a gente resolveu fazer a jornada Zumbi pela Vida. O que era isso? Nós resolvemos, olha, isso aí é a foto da Marcha dos 100 mil, que coisa bonita, viu? Nós resolvemos fazer uma caminhada para Aparecida, Jornada Zumbi pela Vida. Nós saímos, como eram 300 anos de Zumbi, 1995, e a gente saiu da Paulista a pé, com 53 malucos. Chegamos lá com mais de 40 mil, porque o pessoal foi se agregando no caminho, a gente parando em cada cidade, falando de Zumbi, Dandara, não é? Nos primeiros dias, o pessoal na estrada buzinava xingando a gente, motoristas, mas foi uma coisa tão bonita que até a polícia rodoviária começou a nos ajudar e muito. Chegamos numa cidade, aí colocamos o carro debaixo de uma árvore, colocamos um lugar para comer marmita debaixo de uma árvore, e um cara veio e colocou uma carreta e foi embora. E aí a polícia chegou lá, abriu a carreta, tirou a carreta para a gente ficar colocado lá dentro. Tinha conversado com o Milton Nascimento, e o Milton Nascimento falei, Milton, você podia ir no nosso último dia de caminhada fazer o show, a festa da missa, a missa dos quilombos. Aí Milton falou, mas Vicentinho, a igreja não permite, não aceita, que essa missa foi criada por Dom Helder Câmara e Dom Pedro Casaldáliga, né? E com Milton Nascimento. Aí, o mais que depressa, antes da marcha, fui até Aparecida, falei com o Dom Ivo Loscheider, que era o bispo de lá. O Dom Ivo falou, Vicentinho, o Papa vai me pegar, viu? Mas pode fazer essa missa. Bom, então, quando eu dei a notícia, o Milton ficou muito feliz e nós fomos de caminhada. Eu achava que era o Milton Nascimento que ia tocar com um violão nessa igreja. Só que no meio da marcha, já caminhando lá por São José, daqui a pouco lá vem um caminhãozão escrito Milton Nascimento. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí passou mais 10 minutos, chegou outro caminhãozão grandão. 3 caminhões, e o Milton no carro que parou, cumprimentou, tiramos fotografia. Quando nós chegamos lá, rapaz, a igreja estava... Chegamos, o Lula participou, o Meneghel participou, o Arthur participou, todo mundo participou. Quando nós chegamos lá, tinha um altar, tamanho da igreja, dentro da própria igreja. Foi uma missa linda, foi um negócio fantástico que aconteceu. Aquilo ali a gente não pode esquecer, né, pessoal? Então, por isso que foram coisas que marcaram. A gente poderia falar mais, mas, como o Meneghel falou, são muito tempo, são muitas atividades, mas essas coisas marcaram no meu mandato. Recentemente recebemos aqui o Hamilton Pereira, Pedro Tierra, num programa que falava do Dom Pedro Casaldáliga. E o Hamilton lembrou da Missa dos Quilombos. E aí tem um detalhe interessante, o Pedro Tierra, o Hamilton, ele é coautor da missa com o Dom Pedro Casaldáliga, musicada pelo Milton Nascimento. E, de fato, Vicentinho, são muitas histórias e precisaríamos de mais de um programa. Aí tivemos... Ô, Isaías, só me permita acrescentar Claro. uma coisa que eu tenho certeza que o Meneghel acrescentaria e também o Arthur acrescentará, é o papel das diretorias da nossa central, de todos os companheiros de todos os cantos do Brasil que compunham a direção da central sindical. Então, esses companheiros também foram valorosos, cumpriram bem o papel, tanto no nível internacional quanto no nível nacional. Eu queria destacar esse aspecto também. Sim, e até hoje é assim, e dos quadros da CUT, não só dos ex-presidentes, mas de outros dirigentes, saíram quadros importantíssimos que tiveram
e tem até hoje um papel importantíssimo na história do Brasil e das lutas trabalhistas. Aí, depois do Vicentinho, tivemos o João Felício, que não está aqui, nos deixou em março deste ano. Depois do João Felício, com a eleição do Lula, tivemos Luiz Marinho presidente. Depois desse ciclo, tivemos Arthur Henrique, eletricitário, foi o primeiro eletricitário a ser eleito presidente da CUT, e já com o governo Lula em andamento. O Arthur hoje é dirigente da Fundação Perseu Abramo. Arthur, diga para nós o que mais te marcou, o que você acha que foi o principal legado do período em que você esteve à frente dessa direção da CUT, composta por tanta gente importante. Bom dia, Isaías. Bom dia aos companheiros Jair Meneghelli, Vicentinho. É um enorme prazer poder estar aqui, mesmo virtualmente, mas vendo-os com saúde e relembrando esses momentos tão importantes na luta da classe trabalhadora. Quero também cumprimentar os nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo. Eu quero começar, na verdade, eu não fui o primeiro presidente eletricitário. Fui o primeiro que completou um mandato, né, que teve um mandato completo, mas o companheiro Keldi que também é eletricitário, aferidor de padrão, como eu também, no setor elétrico, e foi presidente da CUT durante um determinado período, quando o Vicentinho saiu para ser candidato e teve toda aquela discussão, e aí o Keldi assumiu numa discussão na CUT. Mas eu tive o enorme prazer, a enorme satisfação de dirigir a maior central sindical da América Latina, uma das maiores centrais sindicais do mundo, fruto do trabalho desses companheiros e da diretoria que esses companheiros e tantos outros participaram dessa construção, mas tive o prazer e a sorte de estar num momento absolutamente importante para a vida política brasileira, e, mais do que isso, um momento de muita luta, muita resistência, mas também muitas conquistas. Era um período que eu poderia mencionar muitos fatos que marcaram essa passagem, esses 6 anos, 2 mandatos de 3 anos, de 2006 a 2012. Mas, sem dúvida alguma, se eu pudesse destacar, e eu tenho que destacar devido ao tempo, uma das principais questões, eu diria que foi o acordo do salário mínimo. O acordo de valorização do salário mínimo, que foi fruto das marchas da classe trabalhadora, foi uma conquista absolutamente essencial e fundamental para tirar milhões e milhões de brasileiros da miséria e da pobreza, claro, junto com outros programas sociais, mas o salário mínimo teve um papel fundamental na distribuição de renda do país. Eu me lembro que algumas categorias, quando a gente tinha já 2, 3 anos do reajuste do salário mínimo, garantindo aumento real acima da inflação, tinham que rapidamente refazer os acordos que haviam sido feitos, porque o piso salarial de uma determinada categoria ficava mais baixo do que o próprio salário mínimo aprovado naquele acordo. E o que marca muito é que, numa marcha como aquela, por exemplo, para chegar na marcha, eu me lembro que o Marinho, então presidente da CUT, eu era secretário de organização, a gente estava discutindo, num grande encontro, a gente estava debatendo as confederações, a estrutura sindical por ramo de atividade. O Marinho, presidente da CUT, me chama num canto e fala: Arthur, o que você acha da gente propor aqui? Eu tinha conversado com algumas pessoas, a gente tinha que fazer uma campanha pelo salário mínimo, para elevar o salário mínimo e tal. Foi ali que a gente começou a construir a proposta de criar uma marcha da CUT, inicialmente da CUT pelo salário mínimo, onde a gente teve que convencer, inclusive, dirigentes da CUT, ou seja, por quê? Eu não ganho salário mínimo, por que eu vou fazer marcha do salário mínimo? Juntamos mais uma reivindicação que era muito importante, que era
o reajuste da tabela do imposto de renda e trabalhamos concretamente para construir esse convencimento, primeiro dentro da CUT e depois com as demais centrais sindicais nos anos seguintes. No primeiro ano foi só a CUT, todo mundo achando aquilo muito estranho, e depois, no segundo ano, terceiro ano, já começou a vir as demais centrais sindicais, até que se montou uma mesa de negociação e, finalmente, a gente teve um acordo importantíssimo que deveria ter durado 15, 20 anos, infelizmente, com tudo que aconteceu depois do golpe de 2016, nós estamos vendo jogar por terra todas essas conquistas, inclusive o acordo do salário mínimo. Um outro momento muito marcante foi o Fórum Nacional da Previdência. E eu falo isso porque nós estamos vendo agora esse debate acontecendo, ouvimos agora esse debate acontecer sempre como uma disputa, uma questão importante, e ali nós tivemos, aí Marinho já era o ministro da Previdência do Trabalho, da Previdência, e fez uma proposta de criar um Fórum Nacional da Previdência com participação de trabalhadores, empregadores, empresários e governo, para construir bases de uma discussão de uma previdência de longo prazo, sustentável e tudo mais. Quer dizer, mais uma vez, mostrando a importância da participação, a importância de um governo que abre para discutir. Agora, não vamos... Tem muita gente que fala mas a CUT, naquele período, também deixou de fazer muitas das greves e mobilizações que fizemos. Errado. Todo mundo que quiser, é só pegar o anuário do DIEESE das greves e vai estar demonstrado que, durante aquele período, inclusive, fizemos muitas greves, muita mobilização. Inclusive greves tanto do setor privado quanto do setor público. No setor público, principalmente no governo federal, com os servidores públicos federais, pressionando o governo para reajustes salariais, para ampliação de direitos. Então, foi um momento muito importante porque marcou essa discussão da importância de se manter uma independência e autonomia da central em relação ao governo, mas, ao mesmo tempo, deixando claro que nós tínhamos lado naquela disputa. Não é porque tem um governo apoiado por nós que nós não vamos fazer mobilização, e nem é porque nós tivemos apoiado a eleição do companheiro Lula para presidente da República que nós vamos deixar de fazer o nosso papel. O nosso papel é o papel de representar os interesses da classe trabalhadora, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e vamos para cima, vamos fazer greve, mobilização e tudo mais. Até que, eu diria, um terceiro momento importante também foi quando percebemos a importância de construir uma plataforma da classe trabalhadora, reunindo sindicatos, federações, confederações, todas as 27 CUTs estaduais, para construir um processo de criação de uma plataforma dos trabalhadores para disputar as eleições. Ou seja, nós chamávamos em todo o canto do país candidatos comprometidos com a classe trabalhadora e apresentávamos uma plataforma para ele dizer se ele ganhasse, se ia assumir aqueles compromissos ou não. Isso foi um processo longo de debate dentro da CUT, porque envolvia a questão da indústria, ao mesmo tempo a questão rural, mas envolvia também a questão do meio ambiente, das questões do desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós estamos falando de momentos muito marcantes, muito importantes, e eu diria o que está acontecendo hoje demonstra claramente a importância daquele período. Eu me lembro, por exemplo, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, como a gente reunia empresários, um exercício de paciência, um exercício de negociação, de formulação de propostas naquele conselhão, no chamado conselhão, que foi muito importante, principalmente no governo Lula, porque apresentou à sociedade um conjunto de propostas de reforma tributária, de reforma da Previdência, do ponto de vista de manutenção dos direitos. Quer dizer, tinha um conjunto de coisas sendo debatidas muito importantes naquele período, sem abrir mão da luta, sem abrir mão das greves, sem abrir mão de mobilização, mas também sentando na mesa para negociar, na cadeira, mas sentando na cadeira para negociar e participando ativamente das negociações. Eu acho que foi marcante esse período na história da CUT também. Na fala dos três, do Jair, do Vicentinho, do Arthur,
a gente nota de maneira muito evidente a articulação entre a pressão, a mobilização na base, a greve, o acordo conquistado junto a uma determinada categoria, e a ação política posterior, que faz com que determinadas conquistas, como a redução da jornada, o combate ao trabalho escravo, o salário mínimo valorizado, parte de uma ação sindical, se articula e se espraia para a sociedade como um todo. Isso é que a gente costuma chamar de democracia, de diálogo social. No governo Lula, no governo Dilma, isso atingiu o seu momento mais favorável. Eram governos que chamavam os diversos segmentos para conversar, ninguém achava que tinha uma fórmula mágica, e por isso a gente caminhou muito melhor do que caminhamos hoje, por exemplo. Quero voltar para o Jair Meneghelli e perguntar para ele, a partir da experiência que ele teve como presidente da CUT, como ele acha que aquele período, aquela organização, se reflete nos dias atuais, de maneira positiva? Qual é o resultado que ainda o brasileiro e a brasileira colhe a partir daquela experiência? Olha, Isaías, é evidente que, desde que a CUT nasce, até ela se transformar numa das 5 maiores centrais do mundo e ter o tamanho que tem, tudo isso foi importante para a classe trabalhadora e vai continuar sendo, né? Porque nada a gente ganha de mão beijada. Empresário tem intenção de explorar, tem intenção, quer o lucro, né? Quanto mais, melhor para eles, né? Políticos, governos, também, com raríssimas exceções, se puder privilegiar esta ou aquela camada, vai privilegiar, mas não o conjunto dos trabalhadores. Nunca era, no passado, a intenção dos governos. Então, a criação da central fez com que os trabalhadores, ou propiciou que os trabalhadores, como o Vicentinho disse, tá? Até então, os trabalhadores da cidade lutavam pelas suas reivindicações, não se importavam com a reforma agrária. Ou os trabalhadores do campo viviam a luta pela reforma agrária, não se importavam com a redução da jornada de trabalho, né? O importante foi mostrar que qualquer das reivindicações dos trabalhadores é importante para todos os trabalhadores, salvo algumas especificidades de cada categoria, mas, no geral, sabe, a preocupação, as reivindicações, a luta é de todos, tá? E não é uma luta meramente sindical. O Lula nos ensinou, só com a luta sindical nós possivelmente não chegaremos a muito longe, não. É preciso que a classe trabalhadora, além da organização sindical, da organização na fábrica, sabe, também interfira na política do país. Foi isso que nós aprendemos. Aprendemos também a fazer política, a discutir política. Quando eu ia lá na comissão pré-constituinte, eu não falava só da redução da jornada de trabalho, eu discutia com os deputados sobre todos os assuntos que interessavam aos trabalhadores, políticos ou sindicais. Então, essa que foi a grande importância da criação da central, da organização dos trabalhadores e das lutas travadas, sabe? Das lutas travadas, das greves. Eu me lembro, quando fui ser candidato a deputado federal, o Lula, quando foi candidato, ele fez uma mudança no nome dele. Era Luiz Inácio da Silva, ele acrescentou Luiz Inácio Lula da Silva, porque era um nome conhecido. Quando eu fui ser candidato, ele até me sugeriu: Jair, por que você não muda seu nome também? Põe Jair Meneghelli, Jair Antônio Greve Geral Meneghelli, sabe? Porque de tanta greve geral que eu convoquei, né? E ressalta-se também, é bom deixar marcado, que nós convocávamos a greve geral e a força sindical lutava contra a greve geral, mas nós nunca deixamos de fazê-la.
Muito bem. Sobre essa mudança do nome do Lula, o Lula era conhecido como Lula, mas não era o nome de batismo. Aí, em Isso. 82, se não estou enganado, 81 ou 82, por uma artimanha da Arena, dos partidos conservadores, que não queriam o Lula entrando na cena política, estabeleceram uma lei dizendo assim: ninguém pode ser candidato usando o apelido. Aí o Lula foi obrigado Exatamente. a fazer isso. Então, essa perseguição não é de hoje, não, hein, gente? Não. Vicentinho, eu queria que você também analisasse os reflexos da tua atuação, da atuação da CUT no período em que você foi presidente, nos dias de hoje. Meus companheiros, espere só um minutinho, é uma questão de segundos que eu estou aqui me inscrevendo, e a hora e agora, se passar da hora, eu perco a oportunidade para me pronunciar daqui a pouco. Meu tio só. Não demora muito. É para a defesa de um projeto aqui. Já me inscrevi aqui, rapidinho, pessoal, porque tem hora certa. Os espertos se inscrevem logo, senão... Falar e você fala na sequência. Pronto, pode ser assim. Eu agradeço. Vamos lá, Arthur. Olha, eu quero dizer que, claro, a fundação da CUT tem a fundação e a construção da CUT ao longo desses anos tem a sua importância fundamental para a luta da classe trabalhadora, mas eu queria chamar a atenção naquele período para dois momentos marcantes que também têm influência para o que nós estamos vivenciando hoje. O primeiro é o fruto do Fórum Nacional do Trabalho. O Fórum Nacional do Trabalho, mais uma demonstração de diálogo, participação, de ampliação da participação social, foi um espaço de discussão reunindo, de novo, empresários, trabalhadores e governo, e também, nesse caso, representação como assessoria da Justiça do Trabalho, que acompanhou todo aquele debate, mas ali se discutiu e se aprovou um conjunto de propostas que eram as propostas possíveis para aquele momento político. Estou falando de 2005, estou falando de 2004, 2005, e isso tem um reflexo muito importante. Eu estou dizendo isso porque o João e o primeiro Marinho, depois o João Felício eram os presidentes, mas eu era o responsável, junto com a Rosane Silva e junto com um outro companheiro do PCdoB, da CTB, Pascoal, no Fórum Nacional do Trabalho, e nós discutíamos era reforma sindical e reforma trabalhista. Os empresários queriam começar pela reforma trabalhista, fazendo alterações na CLT, e nós falando da reforma sindical. Primeira decisão do Lula como presidente, neste caso do Fórum Nacional do Trabalho, foi considerar que nós estávamos corretos. Você tem que começar pela reforma sindical, fortalecer a negociação coletiva, fortalecer os sindicatos, ter sindicatos realmente representativos para depois discutir qualquer outra questão em relação à negociação da reforma trabalhista. Os empresários, desde aquela época, e como disse o Meneghelli, desde o seu nascimento, tá certo? Desde o fim da escravidão, fim, entre aspas, porque ela nunca acabou, estamos vendo agora recentemente as novas formas de escravidão, e continua tendo uma escravidão, evidentemente, como desigualdade estrutural na sociedade brasileira, mas, de qualquer maneira, naquele momento, os empresários queriam discutir reforma trabalhista, e o Lula defendeu, o governo propôs, não, vamos começar pela reforma sindical. Fizemos um projeto que foi possível para aquele momento, com 6 centrais sindicais participando, pela primeira vez na história, porque as centrais não se conversavam, na verdade, era disputa eleitoral na base todos os dias ali na disputa da eleição, e conseguimos fazer um projeto que, infelizmente, não andou para frente, não foi para frente, por conta, inclusive, da ação penal 470 e da crise política daquele momento, que foi a chamada crise do mensalão, que eu aproveito aqui esse momento para dizer que, 15 anos depois, alguns dos companheiros atacados naquela época, como o companheiro Genuíno e o companheiro Delúbio Soares, acabaram de ser inocentados pelo TRF1
daquela ação de 15 anos atrás. E não apareceu ainda espaço na Rede Globo para informar isso com a mesma quantidade de tempo que eles usaram para nos atacar em 2005. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, acho que este tema da reforma sindical, já mostrando que os empresários, desde aquela época, queriam o quê? Flexibilização, precarização, trabalho por hora, tudo aquilo que eles conquistaram, entre aspas, com o golpe de 2016. Ou seja, o golpe de 2016 foi feito para que aquela pauta, que já era uma pauta tentativa, já era uma pauta pressionada pelo setor empresarial, tivesse espaço. E lá tinha resistência do movimento sindical e um governo que também dizia, não, aqui não, também não vamos aqui discutir, vamos negociar, vamos debater, mas não tem essa de flexibilizar, muito pelo contrário, nós tivemos, como todos sabem, 20 milhões de novos trabalhadores com carteira assinada. E eu fecho com uma segunda questão importante. Naquela oportunidade, a gente já discutiu o reconhecimento das centrais, e não o reconhecimento formal, porque a gente nunca precisou ter reconhecimento para existir. A gente existiu na luta, no dia a dia, mas o reconhecimento do ponto de vista de poder entrar com a ADIM, entrar com a ação direta de inconstitucionalidade, uma entidade que não precisa de outra para poder fazer uma ação judicial, por exemplo, a nível nacional. Esse reconhecimento foi importante. E, naquela época, a gente discutia o reconhecimento das centrais sindicais veio com um percentual do imposto sindical para a central, porque antes era só para os sindicatos e para as federações e para as confederações, mas com o compromisso da CUT e das demais centrais assinadas pelos seus presidentes de que nós iríamos substituir o imposto sindical por uma contribuição da negociação coletiva aprovada em assembleia, porque os sindicatos precisam de dinheiro para sobreviver, os sindicatos precisam de dinheiro para organizar a luta, mas esse dinheiro não pode ser um imposto, tinha que ser algo fruto da decisão dos próprios trabalhadores em assembleia. O que a gente tem hoje? Acabaram com o imposto, acabaram com a taxa, acabaram com a taxa assistencial, acabaram com todas as maneiras e propostas, ou estão tentando acabar, ainda tem vários que estão sobrevivendo, mas tentando aniquilar os sindicatos para não haver resistência a essa pauta ultraliberal ou essa pauta neoliberal levada ao extremo, que é a pauta da retirada de direitos, a pauta de transformar uma relação de trabalho numa relação comercial, digamos, um prestador de serviço prestando serviço para um tomador do serviço. Essa é a realidade que, infelizmente, a gente teve e está vivenciando nesse momento, mas tem um reflexo negativo neste caso, porque se a gente tivesse conseguido implementar tudo que a gente estabeleceu no Fórum Nacional do Trabalho, talvez hoje fosse mais difícil deles fazerem o que estão fazendo. Infelizmente, estão avançando nessa pauta neoliberal, não sem resistência, não com muita luta, com muita ação sindical que está sendo feita aí pelos nossos sindicatos, pelas federações, confederações e, principalmente, pela Central Única dos Trabalhadores e as outras centrais também. Lembro, só para usar o exemplo, a campanha salarial dos bancários agora em curso e a greve dos Correios como exemplos fundamentais de ação sindical, mesmo num momento como esse, de tamanha ditadura disfarçada de governo eleito que nós estamos vivenciando no Brasil. É isso. Vicentinho, há pouco cedeu a vez para o Arthur, porque ele estava provavelmente respondendo a alguma convocação lá da Câmara dos Deputados para alguma sessão para a qual ele vai participar. Vicentinho, por favor, conte para a gente aquele período, como você acha que se reflete hoje no panorama brasileiro. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas aos meus companheiros e compreensão, porque é o seguinte, as inscrições agora são feitas por aqui. E se você não se inscrever na hora que abre a inscrição, em 1 minuto se inscrevem 50 pessoas. Então, você tem que ficar ali atento, e eu consegui me inscrever em 4º lugar, até porque hoje eu tenho que questionar a lei Assis Carvalho, que é a lei que assegura todas as condições para a nossa agricultura familiar, para as comunidades tradicionais, para os feirantes, coisa que se acabou com o governo Bolsonaro, essa lei seria importante.
e o desgraçado do Bolsonaro vetou tudo. Então, hoje vai ser um dia permanente de protesto, eu não posso deixar de me pronunciar sobre isso. Mas, olha, sempre lembrar, né, Isaías, que as consequências da criação de uma central, às vezes fico aqui pensando, quando eu estou aqui com os meus botões, falei, meu Deus do céu, o que seria do Brasil sem o nosso PT? O que seria dos trabalhadores sem a nossa central sindical, sem os nossos sindicatos? E também penso, meu Deus do céu, o que seria de todos nós, das centrais do partido, se não fosse a nossa valorosa militância? Então, nós somos militantes. E quando a gente assume a militância, aonde quer que nós estejamos, nós cumprimos o papel. Meneghelli foi grande presidente do nosso sindicato. Eu me lembro que o Meneghelli, quando nós fomos caçados em 1983 pela ditadura militar, o sindicato estava fechado, com o exército lá dentro, a gente não podia entrar. Aí a nossa diretoria, liderada pelo Meneghelli, que sobrou uns poucos, 12 companheiros dos 24, resolveu alugar um salão na frente do sindicato, onde hoje é o escritório do nosso companheiro Barba. E nós escrevemos de maneira jocosa, oi, nós aqui travês. Bom, começamos a pedir dinheiro nas fábricas para sustentar aquela luta, porque não tinha dinheiro no sindicato. Me lembro que o João Paulo, que era da nossa diretoria, era quem fazia o jornal, porque não podíamos pagar um jornalista. Mas o momento mais marcante, e o pessoal reagiu, respondeu, ajudou, mas o momento mais marcante foi quando chegou a database. E agora? Chegou a database. Quem é que os patrões vão receber? Adivinha? Os patrões falaram, a nossa negociação aqui é com o Meneghelli e o diretor do sindicato, porque eles representam. Então, aquilo foi uma coisa fantástica. E fizemos um acordo. Fizemos a Assembleia na frente do sindicato, com o interventor lá dentro, conquistamos o acordo. Isso só para corroborar com a fala do Arthur, quando ele disse que a central já era reconhecida, já era legal por cada um de nós. E quando eu digo que todos nós somos militantes, aí é que está. O Lula, militante, presidente da República, fez o que fez com o nosso povo. A Dilma, idem. O povo saiu do mapa da fome, né? Ganhamos universidades, o povo negro teve direito de ser doutor, luz para todos, soberania nacional, pleno emprego, aumento de salário acima da inflação conquistada pelo movimento sindical. Isso é consequência da existência dessa militância. Eu tive uma honra muito grande de ter sido o relator desse projeto que o Arthur se referiu, da política do salário mínimo. Foi até vaiado nesse dia, viu? Da política do salário mínimo, que foi considerado. Os que me vaiaram tiveram que, aqueles que tiveram dignidade, me pedir desculpas, porque foi o salário mínimo, a melhor política da história do salário mínimo na história do Brasil, e também tive a honra e a felicidade de ter sido relator do reconhecimento das centrais sindicais. Então, você não consegue medir. No caso do Meneghelli, que contou das 40 horas semanais, 44 conquistadas, é uma coisa bem concreta, bem firme, como ele falou, supera qualquer coisa. Mas, de uma maneira geral, você obtém conquistas gerais, né? É aquilo que eu falei, o que seria do Brasil sem o nosso partido, o que seria da classe trabalhadora sem a nossa central sindical, sem os nossos sindicatos. Então, eu considero essas coisas assim extremamente marcantes. Inclusive, Arthur, eu quero aproveitar para informar para você e para o Meneghelli e para os nossos companheiros desse grave momento agora da pandemia. Sem falar da solidariedade a quem está perdendo a vida, sem falar da homenagem aos profissionais, eu quero me referir aqui às questões das categorias. Olha o que está acontecendo, e é importante a gente aproveitar esse espaço e dizer. Os trabalhadores dos Correios estão em greve, e essa greve ela aumentou a partir de ontem. E por que é que estão em greve? Porque Bolsonaro, que cada dia, como disse o Arthur, está tentando acabar com o movimento sindical, decidiu mandar o general, capitão, expulso do Exército, mandando o general, presidente dos Correios, entrar com a ação
no Supremo Tribunal Federal, que nunca isso aconteceu, para quebrar a data base da categoria dos Correios, que venceria em 31 de julho do ano que vem, e, portanto, diminuiu para 31 de julho desse ano. Qual a intenção do Bolsonaro e do general que lá está? Eu me refiro a general porque teve um outro general que foi presidente dos Correios, antes dele, indicado por Bolsonaro. E o outro general, sincero, fez audiência pública e disse: os Correios não têm prejuízo. Se tem alguém que tem que ser homenageado, são os carteiros. Se tem alguém que tem que ser homenageado, são os agentes, que atendentes, são os servidores dos Correios. Na semana seguinte, o Bolsonaro mandou ele embora. Como o Bolsonaro fez com os médicos, na questão da pandemia. Então, o general, a mando do Bolsonaro, entrou com esse pedido. O Toffoli aceitou em liminar e depois julgou, ferindo a história da autonomia das relações sindicais, porque foi um acordo homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Resultado, estes companheiros, porque era a intenção deles, não têm mais nenhuma cláusula social. 30 anos de negociação, mais de 70 cláusulas. Meneghel se lembra que antes da gente conquistar a ultratividade, o quanto a gente sofria quando a gente não tinha a convenção coletiva que tinha que submeter à CLT. E naquele tempo, época dos militares, eles não ousaram mexer na CLT. Agora é a CLT enfraquecida, fragilizada. É o que está acontecendo com os irmãos dos Correios. Hoje, eu recebi do companheiro Bolinha, que é um companheiro nosso dos Correios, lá de São José do Rio Preto, um grande líder dos Correios, uma mensagem do presidente da Comissão Nacional dos Bancários, do BNB, dizendo a mesma coisa. Hoje, se reuniu com a direção do banco e Bolsonaro disse: não é para dar nada, porque vai vencer agora no dia 31 de agosto a data base dos bancários. Foi por isso que eu até apresentei um projeto de lei, e esse projeto de lei ganhou a adesão de 42 deputados, agora de toda a bancada, que é um projeto de lei que o Enio Verri, que é o nosso líder, está pedindo urgência. Ontem eu cobrei do Rodrigo Maia isso. Que projeto é esse? Ele diz que trabalhadores em categorias essenciais, cuja database vença no período da pandemia, essa database deverá ser mantida com as cláusulas sociais mantidas e só voltarão à negociação depois de 45 dias após o fim da pandemia. É o mínimo que se pode fazer. Se o Rodrigo Maia, que eu acho difícil, mas eu não quero nem que ele saia, porque eu quero que ele aprove, se o Rodrigo Maia colocar para urgência e a gente aprovar, salva todas as categorias do Brasil. Se não, entra no mesmo jogo dos banqueiros, dos fazendeiros e do Bolsonaro. Então, isso, Arthur, é muito grave, é muito sério, é o projeto 3866, e a gente já pediu, o Sérgio Nobre já veio na bancada, já pediu aos nossos companheiros. Aliás, nós devemos dar parabéns ao Sérgio Nobre pelos 37 anos da Central, porque ele é o companheiro que é o nosso grande dirigente hoje. Então, eu acho, viu, Isaías, que as consequências de tudo isso, eu me lembro que Marisa, às vezes em conversas com Lula, no nosso meio, ainda naqueles anos, ela dizia, como é que é? Meu Deus do céu. Como é que Marisa dizia? Se dependesse de reunião, tantas reuniões que vocês fazem, já tinha tido uma revolução nesse Brasil. Então, eram tantas as reuniões, mas essas reuniões, você não mede concretamente, mas aumentou o grau de consciência, de mobilização, e aconteceu o que aconteceu no nosso país. Bom, pela narrativa que acaba de fazer o Vicentinho, vocês podem perceber que a luta está aí. Tem greve em categorias, negociação salarial. Vamos ficar de olho nesse projeto aí na Câmara para saber o que vai acontecer com essa questão do respeito aos acordos, o respeito aos contratos, que são tão... Esse respeito é tão prezado, né? Mas só com credor estrangeiro, com trabalhador não. Vamos ficar de olho nisso.
E eu queria pedir para vocês, agradecendo imensamente a presença de vocês, parabenizando a CUT, sempre atual, importante, atuante, e quero pedir que vocês, a partir do Jair Meneghelli, façam aí sua despedida, suas considerações finais. Meneghelli. Tem que abrir o... Meneghelli, você tem que abrir o microfone. A minha universitária aqui. Carla. Já abri, Meneghelli, já abri. Certo, Meneghelli? Deu certo. Já abri. Hã? Agora nós estamos te ouvindo. Já abriu? Tá bom. Então olha, o Vicentinho falou do Oi Nós aqui outra vez, que nós ocupamos um salão na frente do sindicato por ocasião da nossa cassação, mas eu nunca me esqueço disso. Nunca. O interventor foi procurar o presidente da Fiesp para negociar a database, era o Mário Amato, e o Mário Amato disse ao interventor: não negocio com você, porque se eu negociar com você e o Meneghelli não gostar, tá, ele vai lá e para as fábricas. Então, eu vou negociar com o Meneghelli, mesmo que a gente não assine nada, é negociação no fio do bigode, e eu sei que o Meneghelli, se aprovar, vai cumprir. Então, um fato inédito, interessante. Isso tem que ficar na história. Pois é. Então, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, muito, muito sinceramente. Eu estou um pouquinho... qual é a palavra para não... que eu considero todos os companheiros, gosto de todos os companheiros, sou amigo de todos os companheiros, tá? Respeito todos os companheiros e companheiras, mas deixa eu só um segundo fazer uma reflexão. Eu acho que o movimento sindical precisa tomar um choquinho, sabe? Porque quando eu vejo torcida do Corinthians e torcida do Palmeiras numa manifestação, e não vejo o sindicato, me arrepia um pouco, né? Veja, nós podemos fazer manifestações, porque cada dia ocorre um fato nesse país. Esse governo não está tendo oposição praticamente de ninguém. Cada dia é um fato. Aí você tem, olha, se você pegar o Sindicato de São Bernardo, com a sua diretoria ampliada, tem por volta de 300 trabalhadores. A sua diretoria ampliada. É muito mais do que os 300 da Sarah Winter, aí, que na verdade é 30. Né? Então, vamos fazer uma manifestação, toma um distanciamento, usa máscara, usa álcool gel. Agora, pelo seguinte, quando eu era presidente, não tinha um assunto nesse país, uma decisão de governo nesse país, que a imprensa todinha não queria ouvir a opinião da Central Única dos Trabalhadores. E agora, eu que estou aqui em casa, estou preso aqui por causa da minha idade de 73 anos, estou aqui em casa, fechado, minhas filhas, meu neto não deixam eu sair para a rua, se quer para ir no supermercado, eu fico na televisão, ou compro uma revista, ou compro um jornal, mas eu não vejo posição das centrais. Então, está na hora, sabe, de dar um choquezinho no movimento sindical e o movimento sindical se reunir para rediscutir uma única central nesse país. Está na hora de alguém pôr o pé na mesa, sabe, e falar: olha, vamos mudar essa história, porque não dá 10 centrais e 30 partidos. Eu acho que nós precisamos dar um choquezinho nessa rapaziada. Era isso. Olha aí, um recado importante, hein? Dá o que pensar. Vicentinho, suas considerações finais, por favor.
Primeiro eu quero mandar o meu beijo para a Edna, viu, Meneghel, para suas meninas. Um dia desse eu estava faz anos já, estava no evento na Volks, ela estava lá na fila, lá no monte de gente. Oi, você está aqui, foi muito bom te encontrar com a família. Não sei se era Carla ou se era Carla. Carla. E também, Meneghel, também, pessoal, eu acho, a Meneghel já me falou isso um dia desse, dessa angústia dele. A gente conversou bastante por telefone. Claro, eu contemporizei, mas depois que eu desliguei o microfone, eu fiquei pensando e acho que nós deveremos considerar essa reflexão que o Meneghel... Ele foi mais duro quando ele falou comigo, viu? Mas nós devemos considerar essa crítica do fundador da nossa central, do nosso decano, como algo importantíssimo a ser elaborado e discutido no seio da nossa central. Isso tem que ser considerado com profundo respeito, né? Não vou falar mais do que isso, mas apenas quero dizer que nós deveremos sempre considerar. Eu me lembro que uma vez eu era presidente da CUT, não, eu tinha saído da CUT, estava no parlamento e fiz uma crítica ao meu companheiro Arthur, numa plenária da CUT, por causa da situação da força sindical, sobretudo do Paulinho, do parlamento brasileiro, que hoje o partido dele é totalmente fechado com Bolsonaro. E eu falei, meu Deus, eu devia ter feito isso, não devia, mas o Arthur foi tão elegante comigo, foi tão companheiro, que quando a gente faz alguma observação crítica, a gente faz muito mais para construir, não é para... Muito pelo contrário, nenhum de nós, nem eu, nem o Meneghel, nem você, Arthur, não temos mais a intenção de voltar para o movimento sindical, voltar para a CUT. Já cumprimos a nossa missão, que os nossos jovens dirigentes considerem todas essas coisas que foram faladas. Por fim, eu quero agradecer a oportunidade, fazer uma homenagem ao nosso querido Dom Felício, que estaria, com certeza, entre nós para participar dessa reflexão das nossas centrais sindicais. Desejar ao nosso companheiro Keldi, que eu já soube, não tenho o telefone dele, me manda, Arthur, eu soube que ele está doentinho. Quero dar uma ligada para o companheiro Keldi, que me substituiu naquele momento pequeno, mas ele me substituiu e foi nosso secretário internacional. Viajei com ele para fora do Brasil em vários momentos. Essas homenagens. E, corroborando com a fala do Arthur, lembrar do caso do João Vacari, que foi o nosso secretário-geral, o nosso secretário tesoureiro da nossa central, inocentado, aguentou firme porque não tinha o que dizer, mas sofreu as consequências de ataques injustos, não é? E a nossa homenagem ao Lula, nosso líder maior, que cada dia mostra que a Lava Jato, além de ter causado um profundo prejuízo econômico ao país, foi o palco das mentiras, das fake news, com aquele juiz Sérgio Moro, politiqueiro, parcial, que nada tem a ver com a justiça que nós desejamos, queremos, como diz a própria Constituição brasileira, e muito entristecido com a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público ontem, que anulou as ações para analisar o comportamento leviano do Dallagnol. E a coisa ficou tão feia. Vocês sabem que esse conselho foi criado no governo Lula para valorizar a justiça. E é este conselho que desmoraliza a justiça perante a sociedade. Pra você ter uma ideia, Isaías, o pedido para julgar essa postura leviana de Dallagnol foi adiado por 42 vezes. E quando foi julgado ontem, considerou que nada demais. Isso é que deixa a gente completamente indignado. E por isso eu quero, neste meu encerramento, participar desse protesto, não é? E homenagear a nossa central. A central sabe que todos os anos eu faço aquela sessão solene de homenagem ao aniversário da central. Esse ano, por razões óbvias, não podemos fazer, não tem sessões solenes,
mas desejar muita força, muita coragem, que tenham todos os companheiros capacidade na autocrítica também, para a gente avançar, que consideremos o que disse o nosso companheiro Meneghelli. Falar da satisfação, Arthur, de estar com você, estimado companheiro, de estar com você, estimado Jair Meneghelli, e agradecer, gratidão pela TV PT nos dar a oportunidade desse diálogo sindical no aniversário da nossa amada Central Única dos Trabalhadores. Obrigado, Isaías. Arthur. Vamos lá, eu quero também fazer minhas as palavras do Vicentinho em relação a esses guerreiros, Delúbio, Vacari, o presidente Lula, verdadeiros guerreiros na luta por democracia, na luta por direitos e na luta pela transformação da sociedade brasileira. Penso que são pessoas que devem ter toda a nossa homenagem e a nossa gratidão pela tarefa que cumprem importante na história do país. Mas eu também acho, e sou aqui uma pessoa que do setor elétrico entendo de choque, e acho que não é bom dar choque, viu, Meneghelli? Porque choque no setor elétrico mas é preciso realmente trabalharmos com a perspectiva de que tem grandes desafios para a nossa central sindical que têm que ser enfrentados. Mas eu queria também estender a sua homenagem, nesse momento, aos companheiros, milhares de companheiros dirigentes sindicais de cada um dos nossos sindicatos, federações, confederações, nas CUTs estaduais e a diretoria, porque não é fácil, e vocês sabem disso, porque também vivenciaram épocas muito duras, mas não deve ser fácil e não é fácil estar à frente de um sindicato, de uma federação, de uma confederação, de uma central, num momento como esse que a gente está vivenciando, onde é preciso ter muita coragem, muita resistência, onde é necessário olhar não só para o trabalho formal que vem sendo atacado com o desemprego, com o desalento, com a quantidade de desempregados e de precarizados que nós temos no Brasil no dia de hoje, como também é fundamental olhar para o trabalho informal. E olhar, quando eu falo, é olhar para o ponto de vista de defender, de representar, de organizar, de contribuir, de construir relação também com esses trabalhadores de aplicativo, com os trabalhadores MEIs, microempreendedores, que não tem nada de empreendedores, são trabalhadores, na verdade, muitos deles com falsidade de contratação por PJ, mas são trabalhadores efetivamente. Ou seja, me parece que nós estamos vivenciando um momento onde muita mobilização tem que ser feita, e a mobilização é dificultada pela pandemia e pela situação em que a gente vivencia e vive, mas também é preciso, como acho que está começando a ter várias iniciativas importantes em vários momentos, essa mobilização que Meneghelli aponta, principalmente mantendo as questões sanitárias, a proteção, a máscara, mas sem deixar de colocar essas manifestações na rua. Eu volto de novo a falar de um exemplo recente, de ontem, dessa semana, onde a gente teve uma carreata em meio à campanha salarial nacional dos bancários. Por que carreata? Bom, claro que você tem uma categoria que tem uma certa característica, mas eles têm condição de fazer uma carreata e fizeram uma brilhante, uma bonita carreata, marcando simbolicamente um ato em relação à campanha salarial dos bancários. Assim como os Correios estão fazendo agora, como disse o Vicentinho, e eu tinha dito também, essa importante mobilização. Então, a nossa central, as centrais sindicais, eu concordo com todos que nós temos que trabalhar pela unidade. Não dá mais para você ter sindicatos pequenos, não representativos, sindicatos que têm pouca influência do ponto de vista da importância que deve ter um sindicato, mas, mais do que isso, uma unidade em torno da defesa dos direitos, da defesa
da democracia, e para isso a unidade é fundamental. Então, onde puder juntar, junta, onde puder construir conjuntamente, constrói coletivamente. Essa é a grande tarefa que me parece ser importantíssima para o próximo período. E, por fim, agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui com dois guerreiros e dois combatentes militantes que muito me ajudaram, muito me ensinaram, e a gente está sempre aprendendo, sempre trocando, sempre criando coisas novas. Então, um grande prazer estar aqui, feliz, CUT, pelos seus 37 anos, parabéns à CUT, parabéns à classe trabalhadora brasileira. E parabéns à TVPT e ao Isaías, que nos monitorou e nos coordenou nesse bate-papo de hoje. Parabéns. Isaías, me permita só algo oportuno que saiu no jornal agora mesmo, a matéria da Folha de São